Olá, vamos conversar um pouco sobre a disciplina de Introdução aos Sistemas Operacionais, mais especificamente sobre o conteúdo da primeira semana. Então, nós vamos fazer uma breve introdução sobre o que é sistemas operacionais, principais funcionalidades e algumas terminologias importantes para nós. Todo o material que eu disponibilizo de slides tem algumas orientações de estudo. Eu peço que vocês prestem bastante atenção, principalmente em quais atividades avaliativas, ou seja, que valem nota, que estão associadas. No nosso caso, nessa semana, tem uma enquete para que eu e os tutores, possamos saber um pouquinho mais qual é a real situação da turma em relação aos sistemas operacionais. Exemplo, o que eu já usei, o que eu já instalei, informações desse tipo. Não existe questão certa ou errada. A nota vai ser atribuída para quem simplesmente preencher a nossa enquete, para quem participar da enquete, independente do que você faça. E nós recomendamos que toda semana vocês organizem um pequeno resuminho da matéria para facilitar na hora de fazer a prova. Então, a primeira informação, para nós importante, o que significa sistema operacional. Nós colocamos algumas definições, uma filosófica: o sistema operacional é a alma do computador. Para entender, ele é essencial para que o computador funcione. O computador existe sem ele, mas não funciona. Uma prática é a ideia que é um software, ou seja, um programa de computador que controla o hardware. Aí nos dá a ideia que você tem um monte de peças e para que elas funcionem de forma interativa com o usuário, facilitando a vida do usuário, principalmente o usuário leigo, é importante que exista um software que o controle. E uma definição mais completa, mais interessante do Tannenbaum: o sistema operacional é um programa responsável por controlar o funcionamento do computador como um gerente dos vários recursos disponíveis no sistema. Então, nós vamos controlar o funcionamento, a ideia de gerenciar algo, e recursos disponíveis é o que o hardware tem para nós utilizarmos. Um exemplo básico: o teclado, o mouse e o monitor. Tudo bem? Então, a ideia nossa tem que ter um programa que gerencie todos os recursos de hardware para que eles funcionem de forma coordenada, harmônica, e para que o usuário consiga fazer uso de forma simples desses recursos, sem muita necessidade de conhecimento técnico e sem também prejudicar o andamento de cada um dessas partes que formam o nosso computador. Um pouquinho do histórico, rapidamente, só para a gente se posicionar. A gente fala que antes do início, ou seja, em 1700 e pouco para 1800, nós já tínhamos um projeto do primeiro computador digital, que foi feito por Babbage. E ele, desde aquela época, já percebeu que deveria ter alguma coisa que controlasse essa máquina. Ainda não existia o termo software, mas tinha que ter alguma lógica que controlasse. Aí começa a entrar o papel das mulheres da computação, que é a Ada Lovelace, que acabou, com o passar do tempo, sendo a primeira programadora, ou seja, a primeira mulher que desenvolveu soluções para controlar as máquinas. Quando a gente fala já na primeira geração, ou seja, a gente já está pensando na época da Segunda Guerra Mundial, a gente começa, através do impulso desse período de guerra, começar a ter máquinas de calcular bem eficientes. Por quê? Porque isso era muito usado para cálculos balísticos na guerra e para tentar fazer adivinhar senhas, mensagens criptografadas e coisas desse tipo. Só que as máquinas ainda funcionavam em termos de segundo, ou seja, eram bem lerdas. Atualmente a gente trabalha
na faixa de 10 a menos 9, 10 a menos 12 segundos, e na época a gente ainda trabalhava em segundos. E na época a gente começou a ter uma grande evolução da informática, né? Ou seja, os relés foram substituídos por válvulas, que você tinha menos ruído e uma eficiência um pouco maior. Os programas eram feitos através de plugar cabos para fechar conexões, e começa a ter a ideia de ter programas, funcionalidades gravadas em cartões perfurados, que seriam lidos, processados, e geraria uma saída para isso. Já na segunda geração, em torno de 1950 para 1960, nós tivemos o uso dos transistores, ou seja, sumindo com a válvula, tornando o computador com uma potencialidade muito maior de ser menor, consumir menos energia e dissipar menos calor. Nessa época a gente usava o termo de jobs, né? Ou melhor, eram os programas que eram executados pelos computadores. Eles eram escritos numa linguagem chamada Fortran, repassados para os cartões, que eram lidos pelos computadores, né? Depois de armazenados em fitas magnéticas, parece com fita cassete, né? Com as antigas fitas de VHS, e esses programas eram executados pelas máquinas, né? Só que todo esse processo era um processo muito lento, porque envolvia furar os cartões, gravar fitas magnéticas, ler das fitas, executar e depois gerar o resultado, normalmente através de impressões, né? Isso daí era um processo demorado, mas perto do que existia, muito eficiente. Começa a surgir a ideia de sistemas em lotes, que nós chamamos de batch, cuja função basicamente era carregar os softwares que interpretavam esses programas, que nós chamamos de compiladores, né? E poder executá-los posteriormente. Então a gente já tinha na época os primeiros sistemas operacionais, ou seja, os softwares que controlavam as máquinas. Já na terceira geração, que dura até aproximadamente a década de 80, já tem muito computador no mercado, principalmente em banco, em grandes indústrias, só que muito caros e difíceis de serem manuseados. Ou seja, precisavam de pessoas muito técnicas para isso. A IBM, que era a principal empresa de informática na época, tanto de hardware tanto de software, começa a trabalhar com um sistema operacional, ou seja, um software para controlar melhor essas máquinas, né, que é o OS. Um dos mais famosos é o 360. Então começa a se trabalhar muito com isso, e eles começam a verificar, como nós vamos discutir depois em organização de computadores, que dá para otimizar o uso desse hardware. A gente começa a usar uma coisa que a gente chama de time sharing, ou melhor, tempo compartilhado. Qual que é a ideia? O computador já é rápido para as pessoas, então é possível dividir essa rapidez do computador em vários usuários, ou melhor, terminais, que se comunicavam esses grandes computadores, chamados mainframes, para fazer uso desses recursos, né? Então a ideia é que cada usuário interagisse. O computador, como já era muito mais rápido que nós, conseguia fazer um pouquinho de tarefa para cada usuário, todo mundo tendo a ideia que o computador estava funcionando só para ele, mas na verdade é que o computador era muito mais rápido que a gente desde aquele tempo. A quarta geração, uma geração que ainda tem alguns resquícios até os dias de hoje, que é a geração dos computadores pessoais, né? Então você começou a trabalhar com computadores pequenos, que eram usados nas empresas e depois passaram a ser usados nas residências das pessoas. Então as pessoas começaram a ter possibilidade também de usar o computador sem grandes conhecimentos de informática. Para isso era necessário que o software que controlasse a máquina fosse cada vez mais inteligente, para permitir que esses usuários mais leigos pudessem usar. Então na década de 70, 80, esses sistemas operacionais eles não tinham interface gráfica, então você tinha que digitar todos os comandos, né? Então era necessário um pouquinho mais de conhecimento para copiar arquivos,
compilar programas, executar alguma coisa. Com o tempo, em uma experiência basicamente oriunda da Apple, surgiram as interfaces gráficas. Qual a vantagem da interface gráfica, que é o que a gente tem hoje? Qualquer pessoa clicando nas imagens, nos ícones, consegue, né, executar os seus programas sem precisar conhecer comandos complexos, nada nesse tipo. Ou seja, a partir do momento que os sistemas operacionais ganham uma interface gráfica, a popularidade dos computadores aumenta de forma absurda. Então, com o desenvolvimento dessas interfaces, né, muitas vezes que a gente chama de GUI, e com o uso, por exemplo, de dispositivos como o mouse, tornou cada vez mais fácil utilizar o computador. E quem basicamente soube lidar com isso foi os Macintoshes, a Apple, né? Com a ideia do primeiro sistema operacional gráfico. A Microsoft acabou se baseando nessa ideia para criar o seu sistema operacional gráfico, o Windows, né, que inicialmente era somente um programinha que dava alguns recursos gráficos e depois passou a ser um sistema operacional. A partir daí, os SOs tornaram a vida dos usuários muito mais fáceis, muito mais tranquilos. Paralelo a todo esse processo da Microsoft tentar com a IBM popularizar, e mais para o final da década de 90, você tem algumas coisas interessantes. Primeiro, há um bom tempo anterior, a I3E, que é um instituto responsável por desenvolver diversas normas, desenvolve um padrão chamado POSIX. Que qual que é a ideia dele? A ideia dele é o que foi baseado o Linux, tudo bem? Ou seja, um padrão importante para o Linux, que facilita a reutilização de código utilizado e propicia a comunicação entre esses sistemas operacionais e seus módulos, que nós vamos conversar mais para frente quais são. De forma experimental, o Tannenbaum, para suas disciplinas de sistemas operacionais, desenvolve um SO para que os alunos utilizem, chamado Minix. Eu cheguei a utilizar isso como aluno em sala de aula. Então você podia compilar o programa, entender como o software funcionava, e digamos assim, nessa balada, nessa tendência, o Linux acabou se baseando nesse cara e criando um sistema operacional gratuito para brigar, no bom sentido, com a Microsoft para se ter uma opção. E aí surge o que nós conhecemos como Linux e utilizamos amplamente. Hoje em dia a gente já discute a parte de sistemas operacionais distribuídos, sistemas operacionais para celulares e tablets, que a gente chama de sistemas operacionais para dispositivos móveis. O mais famoso que a gente tem aí é o Android, né? O SO para aparelhos eletrônicos de forma geral, controlar carro, geladeira, tudo mais. E atualmente o que está surgindo com grande força é a história da computação em nuvem, ou seja, os sistemas operacionais estão evoluindo bastante, assim como o hardware evoluiu em todo esse tempo. Vamos falar um pouquinho sobre as funções de um SO. A ideia de um SO, basicamente, uma delas, permitir que os programas armazenem e obtenham informações. Exemplo, você quer gravar no HD, no pendrive, eu tenho que ter a capacidade de gravar e depois ler esses dados. Bom, depois isolar os programas dos detalhes específicos de hardware. Ou seja, quando um programa quiser escrever algo na tela, por exemplo, um monitor, basta um comando de escrita. No nosso caso, a gente costuma chamar de print. Quando quiser ler um arquivo do HD, basta usar um comando específico que a gente chama de open e depois fazer a leitura. Abra o arquivo e leia. Ou seja, tem uma série de funcionalidades básicas para acessar o hardware que o SO acaba disponibilizando. Controlar o fluxo de dados entre os componentes de um computador, ou seja, toda vez que, por exemplo, eu quero salvar um arquivo, como é feito isso?
né? Quem se responsabiliza por fazer isso? O SO controla o hardware para que ele faça. Quando eu quero mandar imprimir alguma coisa, o SO controla a impressora usando uma coisa chamada de buffer, ou spooler de impressão para fazer isso. Então a ideia é o SO controla esses fluxos todos. Permitir que os programas sejam executados sem a interferência de outros programas. Atualmente é comum que a gente faça uso de vários programas ao mesmo tempo. Estou editando um texto, por exemplo, no Word, mexendo no Excel, jogando, fazendo várias coisas em várias janelas diferentes. O SO garante que quando eu digito algo na tela do Word, isso não apareça no Excel. Quando eu mando fazer uma pesquisa do Google, o que eu digito na pesquisa do Google não aparece no texto que eu posso estar editando também no Word. Então isolar os programas para que eles funcionem corretamente. Só que também permite, por exemplo, que você copie alguma coisa, né? Você copia um texto do Word usando, por exemplo, Ctrl+C, vai no Excel e cole usando Ctrl+V. Então, além dele controlar os programas isoladamente, ele permite alguns mecanismos para que você leve informações de um programa que está em execução para outro programa que também se encontra em execução. Então, essa ideia de executar vários programas ao mesmo tempo é cada vez mais comum para nós. Ter um antivírus rodando, ter uma série de coisas funcionando ao mesmo tempo. Permitir que os programas independentes cooperem periodicamente e compartilhem informações, né? Ou seja, um exemplo simples de compartilhamento é a área de transferência, como nós falamos. Mas os programas mais novos utilizam muitos protocolos, ou seja, formas de comunicação em rede para fazer a comunicação entre os programas ou mesmo entre as janelas. Ou seja, por exemplo, você está num CorelDRAW, alguma coisa, e abre um monte de janelinha, aí você altera a coisa na janela, ele altera na imagem que você está editando. Essa comunicação entre a janelinha, por exemplo, de cores, e a área de edição onde você está fazendo, é uma comunicação que é feita dentro do próprio programa, mas também pode ser feita entre programas diferentes. Por exemplo, se você habilitar o Skype para associar todo o número que você vê na internet numa página para ligar um número automaticamente, quando você clicar no número telefônico, ele vai abrir o Skype automaticamente. Então, a comunicação entre vários programas é muito importante nos dias de hoje e o SO tem que controlar isso. Responder aos erros ou às solicitações do usuário. Estou imprimindo alguma coisa, quero interromper a impressão, aperto o ESC. O SO tem que se virar para tentar entender isso daí. Tudo bem? Quando eu quero imprimir um documento que eu digito uma tecla de atalho, todos esses recursos o SO tem que saber responder. Tentou ler um CD, está com problema de erro, o SO tem que fazer alguma coisa. Tentar ler novamente ou dar uma mensagem para o usuário e assim por diante. No último dos casos, no desespero, no Windows, ele mostra uma bela tela azul para mostrar que não consegui arrumar nada, simplesmente deu erro. Mas normalmente ele tenta resolver esses erros. Facilitar o acesso aos recursos do sistema. Através da interface gráfica, eu vou clicando em íconezinho que facilita a vida de executar tudo que eu quero. Jogar alguma coisa para a lixeira, recuperar da lixeira, executar o navegador de internet e tudo mais. Tá? A maioria das coisas a gente tem funcionalidade gráfica hoje em dia. Impor um escalonamento entre programas que solicitem recurso. O que é escalonar? Colocar uma ordem de quem pode e quando pode. Então, por exemplo, eu quero imprimir. Quem vai imprimir? Quem mandou imprimir primeiro. Exemplo, se você mandar imprimir um arquivo do Word e uma página da internet, na impressora não pode sair meia página de texto e outra meia página da internet. Primeiro sai o texto inteiro para depois ser impresso a página da internet. Então essa ideia de coordenar esse recurso é feito, né, pelo SO, porque ele diz qual recurso deve seguir uma certa ordem, por exemplo, a fila de impressão,
E no caso, por exemplo, do nosso monitor, que ele pode compartilhar o monitor entre vários programas. Você pode fazer com que várias janelas apareçam ao mesmo tempo. O SO funciona para a gente como um computador virtual. O que é isso? A ideia é simples. Os usuários querem controlar o hardware. O hardware, para o usuário, ele praticamente não existe. O que existe é o sistema operacional que faz o controle de tudo isso e funciona como uma máquina virtual para o usuário. O que quer dizer? Quando eu peço para imprimir, eu não estou lidando diretamente com a impressora. Eu estou lidando com um software que, por sua vez, controla a impressora. Tá? Então, tudo é controlado por um software. Essa ideia de máquina virtual é expandida depois para um outro tipo de recurso de instalar vários SOs virtuais na mesma máquina, que a gente vai falar no finalzinho da disciplina. Mas a ideia é simples. Para o usuário não existe o hardware, existe o SO. E o SO, por sua vez, controla esse cara. Então ele forma uma capa que envolve o hardware. Como a gente faz para inicializar o computador, né? A inicialização do sistema é classicamente conhecida como boot. Ou seja, é um processo no qual a gente liga e faz o computador funcionar. De forma geral, básica, que serve para a maioria dos casos. O primeiro passo é: liga o computador, o processador começa a funcionar. Ou seja, o processador é aquele cara que executa instruções, né? O que ele faz? Ele vai executar lá no chip que tem a BIOS e ele vai executar um cara chamado POST, que é Power on Self Test, tá? E utiliza os dados que você configurou na BIOS para dizer qual a velocidade que você está funcionando o teu processador, por onde ele deve buscar o sistema operacional, se é pelo CD, pelo pendrive, pela rede, pelo HD e assim por diante. Então a ideia dele é: eu vou executar um cara chamado POST, que é um programinha que está gravado lá na tua placa-mãe, lá na BIOS. Então, como passo 2, esse programa realiza a checagem inicial do sistema, verifica o funcionamento dos elementos básicos do computador, memória, teclado, monitor e outras coisas, e após verificar que está tudo lá, está tudo ok, né, ele tenta fazer o seguinte: bom, agora vamos tentar executar o SO. Tudo bem? Então ele vai e pergunta na configuração da BIOS: aonde eu vou buscar o SO? Aí lá na BIOS está configurado. Primeiro você tenta buscar no drive de CD. Se não tiver, você vai buscar no HD. Então ele vai: drive de CD, tem SO aí? Não. Então ele vai e busca no HD. Tá? Esse é só um exemplo para a gente ilustrar. Então, na parte inicial do teu HD, que a gente chama de trilha 0, setor 0, tá? Que é normalmente o drive C, ele vai e fala assim: o SO que está instalado aí, eu quero te executar. Aí ele traz o SO e fala o seguinte: execute. Aí a partir daí o SO passa a funcionar. Ah, mas quando eu tenho mais de um sistema operacional podendo instalado no computador, a gente tem um softwarezinho de dual boot que ele finge seu SO e permite que o cara diga qual SO você quer executar. Um exemplo desse cara é o Grub. Procura lá na internet que vocês vão ver como ele funciona. Tá? É bem legal a ideia. Você pode ter, por exemplo, o Windows e o Linux instalados no mesmo computador. A partir daí, esse sistema operacional entra em funcionamento, ou seja, ele é carregado do disco para a memória e começa a ser executado. A partir daí ele vai ser executado até que o computador seja desligado. Tá? Então o que acontece? E essa é uma observação inicial importante, o processador, tá? Que é o Pentium da vida, aqueles termos que a gente usa, possa executar o sistema operacional ou qualquer outro programa, esse cara tem que estar na memória principal do computador. Então, por exemplo, no processo de boot, o SO é copiado do HD ou do CD, do pendrive, o que quer que seja, para a memória, e a partir daí ele passa a ser executado. Isso é válido para todo e qualquer programa. Tudo bem? Tá?
Só que ele carrega o SO inteiro? Não, ele só carrega um núcleo do SO, que nós chamamos de kernel. Nós vamos voltar nessa terminologia nas demais aulas, mas é só para a gente já começar a entender isso daí, tudo bem? Então o processo de boot ele tem se tornado cada vez mais eficiente, né, e motivado principalmente por boots muito rápidos. Aonde você quer um boot muito rápido? Quando você liga um tablet, quando você liga um ultrabook. Então existem outras soluções, tá, que vieram para substituir o boot tradicional que nós acabamos de entender como funciona, né? E esse processo ele é coordenado por uma coisa chamada UEFI. Eu coloquei um texto complementar lá no Moodle, vocês dão uma lida para entender um pouco de o que esse processo de boot evoluiu para não demorar vários segundos, mas sim em 1, 2 segundos o teu tablet, o teu ultrabook está funcionando, certo? Como a gente conseguiu tornar esse processo muito rápido. Quais são os tipos de software que a gente tem? Nós temos o software utilitário, né? Então, o SO, além do SO, a gente tem vários softwares. Um deles é utilitário, ou seja, softwares relacionados mais diretamente com os serviços do SO, para compilar um programa, para ver se o programa está funcionando e tudo mais. Os aplicativos de forma geral, tá? Então você tem os softwarezinhos, os joguinhos, tudo mais que a gente tem no computador. E para a gente trabalhar com software utilitário, um dos caras importantes para nós é o tradutor. É o cara que transforma um software que a gente escreveu numa linguagem de programação, isso a gente vai aprender a fazer durante o curso, num programa mais perto de entendimento do SO. Então você digita um programa, por exemplo, em linguagem C, em Java, em qualquer coisa, e traduz esse programa para o que a gente chama de programa objeto. Essa ação é feita por compiladores, tá, classicamente, que vão fazer essa conversão para nós. Depois a gente tem os interpretadores, que é quem executa alguns tipos de programas. Exemplo, todos os programas feitos em Java, eles não podem ser executados diretamente pelo SO. Tudo bem? Eles são executados por um interpretador, ou que a gente chama de Java Virtual Machine. É um programinha que lê esse programa em Java e executa na tua máquina. Vocês já devem ter enfrentado uma situação do tipo: quero carregar uma página, só que ele dá um erro que falta o Flash Player. O Flash Player é a mesma coisa que o Java Player, tá? É o softwarezinho capaz de interpretar o código ou em Flash ou em Java, obviamente, cada um para si, e executar naquela máquina. Já outros programas que normalmente são com extensão .exe, tipo Word, Excel, eles já são executados diretamente pela máquina, né? Então, na hora da gente aprender lá a programação, nós vamos ver que tem algumas bibliotecas que nós geramos no nosso programa. A gente vai linkar essas bibliotecas e criar um programa executável. Então, pense o seguinte: o que acontece, qual a ideia de um software utilitário? Eu escrevi um programa em linguagem C, compilei ele, gerei os programas objetos, vou linkar ele, que é reunir esses programas que eu compilei com algumas ações do SO e gerar um programa executável. Tá? A partir daí eu posso vir e executar esse programa na minha máquina. Então, softwares utilitários se encaixam nessa categoria. Além dele, tem um software interessante chamado depurador ou debugger, que ajuda a ver se está funcionando ou não, ou seja, executar passo a passo alguns programas. Isso é importante para quem trabalha muito com desenvolvimento, com grandes sistemas, e precisa entender o funcionamento dessas máquinas. Por último, nós temos o que a gente chama de linguagem de controle, também conhecida como prompt, shell ou popularmente como tela preta. É do jeito que funcionava antigamente o DOS, ou seja, é um programinha que permite você digitar comandos e fazer com que o sistema operacional execute esses comandos. No meu exemplo, eu digitei um comando dir, que é para listar tudo que está salvo no diretório. Tá? Como vocês fazem essa mesma ação?
vai lá visualmente no Explorer e dá uma checada em tudo isso. Então, a ideia é a gente entender um pouco o que é SEO, quais as suas funcionalidades e começar a conversar sobre os tipos de software que tem. A partir do conteúdo da semana que vem, a gente vai evoluir um pouquinho mais em relação a isso. Tudo bem? Então, até a semana que vem e bons estudos. Um abraço.